Olá, guerreiros! Muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. E aqui quem vos fala é o professor Anderson Cardoso. Tá? Hoje vamos falar das cônicas, as famosas cônicas em geometria analítica. Vou falar com vocês aqui sobre a circunferência, a elipse, hipérbole e parábola. Vamos ver aqui as equações reduzidas dessas cônicas, vamos ver as posições no plano cartesiano, quando estão centradas, quando estão soltas no plano, quando o centro é 0, 0, quando o centro não é 0, 0. E vamos dar alguns bisuzinhos para vocês entenderem melhor do que se trata essa matéria tão importante para as provas de ESA e EA. Tá bom? Então vamos junto. Vamos lá, guerreiros. Por que essa matéria se chama cônica? O que são cônicas? Por que são cônicas? Porque as figuras vêm de cone. Aqui tem um cone e aqui eu tenho outro cone, ambos casados ali pelo vértice. Nossa primeira cônica que a gente vai estudar é a circunferência. Então, como é que eu crio uma circunferência a partir de um cone? Eu secciono esse cone, eu corto esse cone por intermédio de um plano e esse plano vai passar paralelo à base. Quando ele corta paralelo à base, a figura que a gente forma aqui, ó, é um círculo. Se for um cone oco, é uma circunferência. Tenho aqui a minha circunferência. Então, formada quando eu corto o meu cone numa seção reta paralela à base. Tá? No plano cartesiano, essa circunferência pode estar assim ou pode estar assim. Ela pode estar com seu centro fora da origem ou pode estar com seu centro na origem. Se ela estiver com o centro fora da origem, as coordenadas do centro vão ser x0 e y0. Quando ela está na origem, as coordenadas do centro são 0 e 0. Beleza? Como é que é a equação de uma circunferência em geometria analítica? A equação é essa aqui, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde r é o raio da circunferência, não é? É o raio aqui, é a distância do centro até a borda. Isso aqui é o raio. Show? Então, ó, digamos que eu quero descobrir a equação dessa circunferência e digamos que esses pontos x0 e y0, essas coordenadas, sejam aqui, ó, 3 para x0 e 2 para y0. Então, eu quero achar a equação reduzida dessa circunferência aqui. E o raio vale, sei lá, 4. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? X menos x0, onde x0 é 3. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, é igual a r ao quadrado. R é 4, 4 ao quadrado, 16. Está aí a equação reduzida da circunferência. É assim que funciona. Em prova, quando a banca quer complicar um pouco o seu trabalho, quer complicar um pouco a sua vida, o que é que eles fazem? Eles abrem esse produto notável aqui. Lembrando que ó, a menos b ao quadrado é o quê? A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aí você bagunça esses termos, vai ficar uma equação grandona. A gente chama de equação geral da circunferência. Aí vai te perguntar lá, determine o centro e o raio da circunferência. Como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Tem questão assim na folhinha que eu disponibilizei aí na descrição do vídeo, o link para vocês baixarem. A gente agrupa as variáveis semelhantes, x com x, y com y, completa quadrados. Completar quadrados faz parte de produtos notáveis que a gente vê lá na parte de álgebra. Quando estuda potências de produtos notáveis, completar quadrados. Completa os quadrados que você vai chegar a isso aqui. Você vai pegar um valor que está aberto, vai juntar de novo num quadrado perfeito como esse aqui. Num trinômio quadrado perfeito, tá? Faça um exercício da folhinha com relação a isso aqui. Depois eu vou postar os vídeos com as resoluções dessas folhas para vocês verem como é que é fácil fazer esse tipo de questão, tá? Agora, ó, pega a circunferência que está aqui, de centro 3 e 2, e traz ela aqui para a origem. Quando você traz ela aqui para a origem, teu centro agora passa a ser 0, 0. Então, eu aplicando agora esse centro 0, 0 na equação reduzida da circunferência, vou chamar aqui então o x0 de 0, o y0 de 0. Então, vai ficar aqui, ó, x menos 0 ao quadrado. Ou seja, x menos 0 é x, fica x ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado. Y menos 0 é y, y ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado
É a equação da circunferência quando a tua origem é o centro da circunferência, quando o centro da circunferência está na origem, de centro 0, 0. Aí o x0 e o y0 morre, sobra só o x e o y, ambos ao quadrado. Tá lá. Beleza? Geralmente, como é que eles gostam de cobrar isso em prova? Principalmente a prova da ESA. Ele vai te dar as equações das circunferências, pode te dar uma explícita, né, toda aberta, e uma reduzida, e te perguntar assim, dê a posição relativa entre as circunferências abaixo, entre as cônicas abaixo. Aí tu tem que relembrar lá da parte de geometria plana, quando a gente viu a matéria chamada de círculo e circunferência, como é que a gente fazia a posição relativa entre as circunferências. Você vai ter que descobrir o centro de cada uma das circunferências, fazer aquela relação de distância entre pontos que a gente viu na nossa primeira aula de geometria analítica, a distância entre pontos. Aí você vai ter lá a distância entre o centro e vai comparar essa distância entre os centros com os raios. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, elas são exteriores. Tá vendo? Se a distância entre os centros for exatamente igual à soma dos raios, elas são tangentes exteriores. Se a distância entre os centros for um valor entre a soma e a diferença dos raios, elas são secantes. Lembra quando eu falei lá? Falei da condição de existência de triângulos, né? Aqui você tem um triângulo formado, Rzão, Rzinho e D. Para que um triângulo exista, um dos seus lados tem que ser menor que a soma e maior que a diferença dos outros dois lados. É a condição de existência de triângulos. Beleza? Se a distância entre os centros for exatamente igual à diferença entre os raios, ó, Rzão menos Rzinho, me dá a distância entre os centros. Elas são tangentes interiores. Então, ó, igual à diferença, tangentes interiores. Igual à soma, tangentes exteriores. Beleza? Se essa distância for um valor menor que a diferença dos raios, elas só são interiores. E se for igual a zero, é porque esse centro aqui é do círculo menor e do círculo maior, da circunferência menor e da circunferência maior. Então são circunferências concêntricas. Trabalhando com círculo, dessa figura aqui sai a área da coroa circular. De circunferência que a gente podia ver, é isso, tá? É isso aqui. Show? Façam a folhinha que tem as questões de circunferência. Façam a folhinha, tirem as dúvidas comigo por aqui. Vamos agora falar da elipse, nossa segunda cônica importante de hoje. Vamos lá. Guerreiros, vamos lá então. Elipse, nossa segunda cônica. O que é uma elipse? Tenho aqui o meu cone. Agora eu vou entrar com o plano cortando esse cone inclinado em relação à base. Quando ele cortou paralelo, gerou circunferência. Como ele corta inclinado, ele vai gerar uma circunferência meio achatadinha, como se fosse uma bola de futebol americano planificada, né, meio achatada. Essa região que ele forma quando corta esse cone de maneira inclinada é a minha elipse, tá? Como é que é a definição matemática de elipse? Dados 3 pontos, F1, F2 e P, eu vou chamar de elipse a figura formada por todos os pontos P, onde a distância F1P mais F2P é igual a uma constante, que eu vou chamar aqui de 2A. Já já vocês vão entender por que de 2A. Então, ó, tenho dois pontos, F1 e F2, e um terceiro ponto P. Se eu pegar todos os pontos P no plano, em que a distância de F1 até P, mais a distância de F2 até P, der sempre o mesmo valor, essa figura formada por esses pontos P, eu chamo de elipse. Então é como se eu tivesse aqui, ó, tem um ponto, F1, tem um ponto, F2. Aí eu tenho aqui um ponto P. Um ponto P. Essa distância F1P mais essa distância F2P é igual a 2A. Aí eu tenho aqui agora um outro ponto. Repara que a distância F1P agora aumentou, mas a distância F2P diminuiu. Essa distância F1P mais F2P é igual a 2A. Vou botar esse ponto aqui, ó. Essa distância agora F1P, ó, aumentou mais. A distância F2P diminuiu, mas F1P mais F2P é igual a 2A. Tenho aqui outro ponto. F1P mais F2P é igual a 2A. Se eu for marcar aqui todos os pontos em que isso acontece, em que essa distância F1P mais F2P dá 2A, eu vou ter a minha elipse. Minha elipse. Esses pontos que eu chamei de F1 e F2 são os focos da minha elipse. São os focos, tá? Os focos.
Por que essa distância a gente chama de 2A? Essa soma das distâncias de F1P e F2P. 2A é o valor do eixo maior dessa elipse. Esse valor aqui, ó, é 2A. Então, F1P mais F2P dá 2A. F1P mais F2P dá 2A. Esse eixo maior aqui a gente chama de 2A. Então isso quer dizer que essa distância aqui, ó, eu chamo de A. Essa distância aqui eu chamo de A. Meu eixo maior, 2A. Assim como o meu eixo menor, eu chamo de 2B. Esses valores A, B, menos A, menos B, são os vértices da minha elipse, tá? Beleza? Bom, a distância dos focos até a origem, ó, eu chamo de C. Então, aqui eu tenho C, aqui eu tenho C. Logo, a minha distância entre os focos, que a gente chama de distância focal, 2C. Então, aqui eu tenho meu eixo maior, 2A, meu eixo menor, 2B, minha distância focal, 2C. Excentricidade. Excentricidade a gente vai definir como sendo a razão entre C e A. C sobre A é a excentricidade da elipse, tá? Excentricidade é a tendência dessa elipse ficar mais afastada, mais alongada ou mais arredondada, tá? Como C sobre A e C vai ser sempre um valor menor que A, essa razão C sobre A vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Tá? Nunca vai ser negativa, nunca vai ser maior que 1. Nunca vai ser 1, senão seria uma circunferência. Show? Bom, o que mais aqui que a gente pode falar? Se liga no seguinte, ó. Se qualquer ponto P aqui que eu ponha essa distância F1P mais F2P dá 2A para qualquer ponto, serve para ser inclusive esse ponto B aqui também. Então, se eu ligar lá, ó, F1B mais F2B é igual a 2A. E como essa distância é igual a essa, esse triângulo que eu formei aqui, F1, F2B, vai ser um triângulo isósceles. Vai ser um triângulo isósceles. E como essa soma vale 2A, isso aqui vai valer A, assim como isso aqui vai valer A também. Por que eu fiz isso? Repare nesse triângulo aqui que você tem, ó. É um triângulo retângulo, visto que os eixos cartesianos são perpendiculares. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a relação fundamental da elipse. A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado no teorema de Pitágoras, que é a minha relação fundamental da elipse. Tá? Vamos falar agora das equações da elipse. Vocês vão ver agora que essa elipse pode se comportar de algumas maneiras diferentes no plano cartesiano. E para cada uma dessas maneiras, eu tenho um tipo de equação diferente, que são muito parecidas, mudando só a posição das variáveis, tá? Vamos junto. Guerreiros, vamos lá então. Equações da elipse. Se a elipse se comportar desse jeito, ó, em que o eixo maior for horizontal, paralelo ao eixo x, ó, o centro dela estiver fora da origem dos eixos. Como é que funciona a equação? A equação é a seguinte, ó, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, isso igual a 1, onde x0 e y0 serão as coordenadas do centro. Então se liga na forma dela, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, e isso igual a 1. Tá? Sempre igualado a 1. A elipse, na sua equação reduzida, vai estar sempre igualada a 1. Se você desenvolver esses produtos notáveis aqui e aqui, fizer o MMC, trouxer tudo para cá igual a 0, vai ficar a equação explícita da tua elipse. Para você chegar na reduzida, completa os quadrados, tá? O valor que tiver lá em termo independente, você vai usar ele como referência, vai dividir todo mundo por esse valor, aí aqui vai ficar uma razão de números iguais, vai ficar 1, e aqui vai ter o seu b ao quadrado e o seu a ao quadrado. É assim que sai, tá? Agora, se eu pego essa elipse que está aqui, ó, e trago ela para a origem, eu torno o centro dela ser 0, 0, ser o ponto 0, 0. Então aqui ficaria x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. X menos 0 é x, x ao quadrado, mais y menos 0 é y ao quadrado, sobre a ao quadrado para x, b ao quadrado para y, e minha razão sendo 1 do mesmo jeito. Beleza? Se eu pego essa elipse agora, ó, e ponho ela em pé, torno o eixo maior dela agora paralelo ao eixo y,
que eu faço? Eu troco de posição aqui o x com o y, troco de posição. Aí agora o y vai ficar em cima do A e o x vai ficar em cima do B. Olha lá, tornei o eixo maior o meu eixo y, então vai ficar y menos y0 ao quadrado sobre A ao quadrado, mais x menos x0 ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso continua sendo 1. Trouxe a elipse aqui para a origem, tornei o x0 e o y0 sendo zero, está na origem, então vai ficar y menos 0 ao quadrado dá y ao quadrado. X menos 0 ao quadrado dá x ao quadrado. Isso, sobre A ao quadrado para y e B ao quadrado para x. Show? Beleza? Elipse morre aqui. Vamos agora falar da nossa querida e amada hipérbole. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá então. Hipérbole. Tenho aqui meus dois cones lá do começo da aula, casados pelo vértice. Agora meu plano vai cortar os dois cones desse jeito. Quando ele corta os dois cones assim, determina aqui como se fosse uma parábola aqui para baixo e como se fosse uma parábola aqui para cima, em vermelho. Tá vendo? Isso são os ramos de uma hipérbole. Essa figura, os dois ramos juntos, formam a minha hipérbole. Então aqui eu tenho um ramo de hipérbole, outro ramo de hipérbole. A definição matemática de hipérbole é o quê? Dados três pontos, F1, F2 e P. Eu vou chamar de hipérbole a figura formada pelo módulo, porque tem que ser um valor positivo, módulo da distância F1P menos F2P constante igual a 2A. Então, são todos os pontos aqui do plano em que, todos os pontos P do plano em que a distância de F1 até P menos de F2 até P, em módulo para sair sempre positivo, é sempre igual a uma constante 2A. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois pontos, dois focos F1 e F2. Aí tenho aqui um ponto P. Essa distância aqui, de P até F1 menos de P até F2, vai dar sempre 2A. Tem agora meu ponto aqui. Essa distância aqui, ó, F1P menos F2P, vai dar 2A. Tem um ponto aqui, F1P menos F2P, vai dar 2A. Tem um ponto aqui, F1P menos F2P, vai dar 2A. Se eu for botar aqui todos os pontos em que isso acontece, eu vou ter a minha hipérbole. Então a hipérbole é formada por esses pontos em que a distância de F1 até esse ponto menos F2 até esse ponto vai dar sempre essa distância 2A aqui. É a distância aqui do meu eixo real. O eixo real é esse eixo aqui, em que essa distância aqui entre os vértices da minha hipérbole, 2A, eu chamo de eixo real. Eixo imaginário é o eixo que tem aqui no meio, que a gente não consegue ver, não aparece pra gente, mas a gente sabe que ele está aqui, por isso que eu botei ele pontilhado. É meu eixo imaginário. Então aqui, igualzinho na elipse, ó, tenho meu menos A e meu A, aqui eu tenho meu B e meu menos B. Mesma coisa, ó, a distância de F1 até o ponto médio aqui do eixo real, eu chamo de C. Do ponto médio do eixo real até F2, eu chamo de C. 2C, então, vai ser a minha distância focal. Então está aqui a minha elipse com seus elementos. Eixo real, eixo imaginário, distância focal, a excentricidade C sobre A igual na elipse, só que aqui a minha excentricidade vai ser sempre um valor maior que 1, porque C sempre vai ser maior que A. Beleza? Bom, existe aqui algumas relações importantes que a gente tem na elipse. Por exemplo, essa distância aqui, ó, de B até o vértice, ela é igual a C. Ela é igual a C. Aqui está o meu B. Então aqui eu também tenho um triângulo retângulo igual eu tinha na elipse. Só que na elipse, esse eixo maior aqui era o A. Então o A era o maior lado, a minha hipotenusa era o A. Aqui não acontece isso, aqui minha hipotenusa é o C. Então minha relação fundamental na hipérbole é o quê? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá lá. O C é o maior lado, cuidado para você não confundir. Se o A for o maior lado, é elipse. Se o C for o maior lado, é hipérbole. Show? Outra coisa, eu tenho aqui retas que fazem isso aqui, ó, que não encostam na hipérbole, mas quase que tangenciam a hipérbole, que nós chamamos de retas assíntotas, tá? São as assíntotas da minha hipérbole. A gente vai aprender daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês um bizuzinho de como achar as equações das assíntotas da hipérbole. Mas de forma geral, as equações da hipérbole, das assíntotas, é o que é mais ou menos B. Então aqui eu tenho
mais ou menos B sobre A, mais ou menos B sobre A, é a equação que vai me dar, a relação que vai me dar as equações das minhas assíntotas. Tá? Quando é negativa, a minha função vai ser decrescente, quando é positiva, aqui a minha reta vai ser crescente. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês numa equação como é que a gente faz para achar a equação das assíntotas da hipérbole. Outro bizu importante. Se você tem uma hipérbole em que o valor de A ele é igual ao valor de B, você vai ter uma hipérbole chamada de hipérbole equilátera. Já caiu em provas algumas vezes. Dada uma hipérbole equilátera, se caiu isso, está dizendo o quê? Que o B é igual a A. Na equação que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ficar muito fácil de resolver. Hipérbole equilátera, então, é aquela que o valor de B é igual ao valor de A. Vamos agora falar das equações da hipérbole no plano cartesiano. Vamos lá. Guerreiros, equações de hipérbole. Bom, se a sua hipérbole estiver assim, fora da origem, em que você vai ter coordenadas de x0 e y0, coordenadas do centro, diferente de zero, a equação da tua hipérbole lembra a equação da elipse. A diferença é que na elipse, o sinal aqui do meio é mais. Na hipérbole, o sinal do meio vai ser menos. É como se você pegasse a elipse aqui, a grosso modo, e quebrasse a elipse por causa do sinal de menos. Vai ficar uma hipérbolezinha, tá? Então aqui, ó, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, igualzinho na elipse, tá? Aqui é menos, e lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do centro da sua hipérbole. Se você pegar então essa hipérbole e trouxer ela para a origem, em que agora o seu centro vai ser o ponto 0, 0, aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, sobre a ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa disposição da hipérbole aqui acontece quando o centro dela é a origem. Aí, aqui na equação geral, você vai ter na equação reduzida, na equação geral para reduzida, você vai ter essas coordenadas nulas aí, 0, beleza? Se eu pego essa hipérbole agora e inverto, torno o meu eixo real, o meu eixo y, desse jeito aqui assim, meu eixo real, meu eixo y, o que acontece? Eu vou deixar o x negativo. Antes estava o y negativo, agora o x vai ficar negativo. Então vai ficar y sobre a e x sobre b. Tá vendo? Eu mantenho a e b constante, eu troco o numerador das frações. Então aqui vai ficar y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, e isso igual a 1, onde y0 e x0 são as coordenadas do centro. Mesma coisa aqui da anterior, trago essa hipérbole aqui para a minha origem, torno y0 e x0 0, vai ser o ponto 0, 0. Então aqui vai ficar y menos 0 ao quadrado é y ao quadrado. X menos 0 ao quadrado é x ao quadrado, sobre a ao quadrado, sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui eu tenho um exemplo de hipérbole. Botei um exemplozinho ali, embora eu não goste de fazer, porque nós estamos aqui em aulas teóricas, né? Listas de exercícios são para vocês praticarem, mas para a gente poder fazer o bizuzinho que eu faria para achar as equações de assíntota, caso caia na prova, a gente cai lá assim, dada a hipérbole abaixo, dada a cônica abaixo, determine a equação de suas assíntotas. Você vai colar as placas? Não. Vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho o x negativo. Se eu tenho o x negativo, o comportamento da hipérbole é esse aqui, ó. Ela está desse jeito, né? Tá como se fosse em pezinha. Tá vendo? X negativo, x negativo. Embaixo do x eu tenho o b. Então, ó, b ao quadrado igual a 9. Logo, b igual a 3. Embaixo do y eu tenho a ao quadrado. Então, a ao quadrado igual a 4, a igual a 2. Então, eu tenho b igual a 3, a igual a 2. Fazendo Pitágoras, eu acho c. Se eu acho c, eu vou achar a distância focal, que é 2c. Viu como é que tá fácil? Centro dela, ó, aqui em y é 0, aqui em x é mais 2. Então, meu centro seria o quê? 2, 0. O ponto 2, 0 é o centro dessa hipérbole. Outra coisa fácil também. Agora, se eu quiser determinar aqui a equação das assíntotas, o bizu é o seguinte, ó. Você vai ficar só com essa parte aqui da sua equação. Essa igualdade a 1 aqui vai sumir e vai ficar igual a 0. Então você vai pegar a equação da sua hipérbole e vai igualar ela a 0. Tira esse 1 daqui. Vai ficar o quê então? Ó, y ao quadrado sobre 4 menos x menos 2 ao quadrado sobre 9, e isso igual a 0. Como é que é a equação de uma reta? Lá na álgebra, y igual a alguma coisa. Vai fazer a mesma coisa aqui, você vai isolar o y. Então eu vou pegar esse menos x aqui, vou passar para lá, e depois vou pegar esse 4 que divide e vou passar para lá multiplicando.
vai ficar então o quê? Y ao quadrado sobre 4 é igual a x menos 2 ao quadrado sobre 9. Esse 4 vai passar para lá multiplicando, então vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 4 nonos que multiplica x menos 2 ao quadrado. Vou pegar esse quadrado do y, vou passar para lá como raiz quadrada. Então vai ficar que y é igual a mais ou menos, porque eu não sei qual é o valor de y, se é positivo ou negativo. Ele veio ao quadrado, eu cancelei o sinal, então tem que botar aqui o mais ou menos. Né? Outro bizu, equação do segundo grau, sempre duas respostas. Então aqui, y igual a mais ou menos a raiz de 4 nonos, que multiplica x menos 2 ao quadrado. Então, olha lá, y igual a mais ou menos raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, 2 terços, que multiplica, cortando a raiz aqui, vai ficar x menos 2. Está lá a equação das assíntotas dessa meia hipérbole. Se eu usar a parte positiva, vou ter a reta crescente. Se eu usar a parte negativa, vou ter a reta decrescente. Viu como é que é fácil achar a equação de assíntota? Muito bizu. Ao invés de deixar igual a 1, deixa igual a 0 e isola o y. Só isso. Show? Vamos para a nossa última cônica agora. Vamos falar da parábola. Tá? Aqui é a mesma parábola que a gente vê lá na equação do segundo grau, mas aqui a gente vai estudar a equação da forma dela. Tá? Vamos lá. Guerreiros, nossa última cônica agora, parábola. Tenho aqui o meu cone de novo e agora o meu plano vai seccionar esse cone assim de maneira inclinada, gerando aqui essa curva em vermelho, essa seção em vermelho, a interseção entre o cone e o plano, formando aqui então a minha parábola, tá? Definição de parábola. Vai ser a figura formada quando eu tiver uma reta e um ponto, é a figura formada por todos os pontos que são equidistantes a essa reta e a esse ponto. Equidistante quer dizer a mesma distância. Então imagina só aqui, ó, que eu tenho aqui uma reta, tenho aqui um ponto de referência. Eu quero marcar aqui todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto e dessa reta. Então, vou começar aqui ó, pelo ponto médio, por exemplo. Essa distância aqui, ela é igual a essa distância aqui. Aí tenho aqui um outro ponto, de maneira que essa distância aqui seja igual a essa distância aqui. Então, essa distância é igual a essa. Tem aqui ó, um terceiro ponto. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Tem para cá outro ponto. Essa distância vai ser igual a essa distância. Tá vendo? Se eu for marcar todos os pontos em que isso acontece, ó, eu vou ter a parábola formada. Isso é a parábola, tá? É a figura formada pela união dos pontos que equidistam de uma reta e de um ponto. Essa reta que eu uso de referência aqui, que é essa aqui, ó, que eu estou chamando de D, nós chamamos de reta diretriz, é o que a gente chama de reta diretriz. Diretriz, então, é a reta que eu uso de referência para montar a minha parábola. E esse ponto, que é a minha outra referência para montar essa parábola, que é esse aqui, é o foco da minha parábola. Então, reta diretriz e foco. Então, aqui na parábola, estão todos os pontos em que a distância para o foco e para a diretriz serão exatamente a mesma. Essa distância é sempre igual a essa aqui, tá? Aqui está o meu ponto P de referência. Isso é uma parábola, beleza? Então aqui, elementos que a gente tem na parábola em geral, ó. Minha reta D, minha diretriz. Meu ponto F, meu foco. Aqui, esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão da minha parábola, ela vem aqui desse jeito, passa por esse ponto e volta a crescer, né? A gente chama de vértice da parábola. F é meu foco, P é o parâmetro. O que é um parâmetro? Repara que a distância da diretriz ao vértice sempre vai ser a mesma distância do vértice ao foco. Parâmetro é a distância da diretriz ao foco. Esse é meu parâmetro. Então, essa distância aqui vai ser P sobre 2 e essa aqui vai ser P sobre 2. Então, P sobre 2 mais P sobre 2 dá P, que é o parâmetro. Parâmetro, então, é a distância da diretriz até o foco. Esse é o parâmetro. Esse eixo que corta a minha parábola exatamente ao meio é o nosso eixo de simetria. Ele age como um espelho, né? Ele reflete a parábola, os ramos da parábola para cá. Então, meu eixo de simetria. Beleza? Bom, vamos falar aqui das equações da parábola, como é que ela pode se apresentar no plano cartesiano. Vou usar aqui só as parábolas com o vértice na origem, tá? Porque se eu tirar da origem, vai ser exatamente igual a elipse e a hipérbole. É só substituir o x e o y por x menos x0 e y menos y0. Exatamente a mesma coisa, é muito fácil.
Então, só para a gente não ficar perdendo tempo e deixar esse vídeo ainda maior. Repara aqui, a parábola como nós conhecemos lá nas funções de segundo grau, ela abraçando aqui o eixo y, focada para cima, como é que fica lá? Lá na equação do segundo grau, na função do segundo grau, que gera a minha parábola, eu tenho y igual a x ao quadrado, então o termo quadrado é o x. Aqui também, ó. Só que aqui a diferença em analítica é que ele vai ficar isolado. Não é mais y igual a alguma coisa, e sim x ao quadrado igual a alguma coisa. E que coisa é essa? 2πy. Então x2 igual a 2πy. Repara que não é x menos x0 e nem y menos y0. É só x e y. Isso quer dizer o quê? Que o vértice, ó, está na origem do plano cartesiano. Eixo x e eixo y. Então, ó, tá aqui o meu vértice. Aqui para cima eu tenho o meu foco. Quais são as coordenadas do foco aqui? 0 para x, p sobre 2 para y. Então, 0 e p sobre 2. E aqui a minha reta diretriz de equação o quê? Y igual a menos p sobre 2. Não esquecendo que quando eu tenho uma reta paralela ao eixo x, ela é do tipo y igual a alguma coisa. Então, ó, x igual a 2πy. Minha parábola se comporta desse jeito. Se eu pego a parábola e rebato lá para baixo, torno ela com cavidade voltada para baixo, é só botar o sinalzinho de menos aqui, ó. X ao quadrado igual a menos 2πy. Menos porque ela está voltada para baixo. Aí agora o meu foco, ó, é o menos p sobre 2 e minha reta diretriz é o p sobre 2. Agora, como é mais comum de aparecer em geometria analítica? Ela é desse jeito, ela abraçando o eixo x e não o eixo y. Quando ela abraça o y, eu tenho lá x ao quadrado. Como ela vai abraçar o x aqui, eu tenho, ó, y ao quadrado. Como eu estou voltando lá para a parte positiva do x, ó, y ao quadrado igual a 2px. Repara que é muito parecido. x2 igual a 2py, y2 igual a 2px. Tá vendo? E se eu trago essa parábola para cá, voltada para a esquerda, menos 2px. Ah, mas se esse vértice aqui tiver as coordenadas de centro, para substituir aqui, ó, y menos y0 ao quadrado é igual a 2px menos x0. Só isso. Beleza? Rapaziada, façam as folhinhas de exercício que estão disponibilizadas aí no link da descrição desse vídeo. Se você curtiu a aula de hoje, marque o seu joinha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais, fortalece muito o meu canal. Tá? Minha intenção, como já falei aqui, é sempre propagar aqui a matemática de maneira totalmente gratuita. Tá? Então, estou me esforçando para tentar ajudar vocês a passarem nos concursos. Então, se inscrevam no canal, marquem o joinha, curtam aí o vídeo, marquem o sininho, para que vocês fiquem cientes quando subir com o próximo vídeo. Hoje foi nossa última aula de analítica, então no meu próximo vídeo já vou começar com trigonometria, círculo trigonométrico, vamos falar de seno, cosseno, tangente, vamos brincar bastante lá, que também é uma matéria bastante grande, tá bom? Então se inscrevam no canal, marquem o sininho, comentem, compartilhem, e essa força para o seu amigo aqui, tá legal? Um beijo no coração de todos. Os